Meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente nesta manhã, amém? Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é o fruto do Espírito. E hoje eu vou te mostrar o que esse fruto do Espírito que Deus fala em sua palavra gera em nós. Ele gera 9 qualidades que eu vou te explicar nesse vídeo. É por isso que eu peço que você fique até o final, pois Deus tem uma grande revelação hoje para você, amém? Irmãos, o texto que eu quero compartilhar hoje com vocês está em Gálatas 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Agora, irmãos, eu peço toda a sua atenção, porque eu vou te explicar as 9 qualidades que esse fruto do Espírito, esse único fruto do Espírito, ele gera em nós, tá bom? Então eu peço que você guarde em seu coração tudo o que eu vou te falar agora, tá bom? A qualidade número 1 é o amor. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Deus nos amou. Então, Deus, ele teve o que por nós? A empatia. E o que seria empatia? Pensar nos outros. Deus, ele fez isso quando ele enviou o seu filho unigênito para morrer na cruz por nós. Ele pensou em toda a humanidade. Ele quis o quê? Restaurar o relacionamento que ele tinha com toda a humanidade antes que o Adão e Eva eles pecassem e comessem o fruto proibido por Deus. Lembra disso? Que está lá em Gênesis. Então, eles comeram aquele fruto que Deus falou para não comer, e por causa disso o pecado e o diabo tiveram o domínio. O diabo ele recebeu a chave para ele controlar tudo, mas Deus ele quis restaurar essa aliança. Então nós temos que o quê? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que sempre ajudar e a estender a mão sempre que for preciso. Amém? A segunda qualidade é a alegria. A alegria que vem de Deus, ela não é o quê? Passageira. Ela é duradoura e dura para sempre. Então, a alegria que vem de Deus, que vem do alto, ela é duradoura, ela dura para sempre. Porque tem muita gente que vai a muitos lugares, o quê? Atrás de uma alegria, de uma felicidade que é momentânea, né? A alegria que ela sente, ela só sente naquele momento que ela está naquele lugar, mas quando ela volta para casa, ela fica depressiva, ela tem que tomar algum medicamento para dormir, ela quer se suicidar. Então aquela alegria ela só dura por um momento, mas a alegria que Deus quer nos oferecer hoje é uma alegria que dura para sempre. Então nós temos o quê? Que apenas aceitar essa alegria. Quando nós o aceitamos como nosso único Salvador, né? Quando aceitamos Cristo como nosso único Salvador, nós recebemos essa alegria que ela dura para sempre. Então nós temos que o quê? Só apenas aceitar. É só isso que nós temos que fazer. Porque quando nós aceitamos essa alegria, ela nunca sai de dentro de nós. Essa alegria, ela nunca mais sai do nosso espírito. Porque por mais que a gente passe por alguma dificuldade, essa alegria sempre vai preencher o nosso coração. E muitos vão nos olhar e falar assim: ué, mas como é que você consegue ficar tão alegre, ficar rindo assim o tempo todo, mesmo que você esteja passando por essa dificuldade toda? Você vai olhar e responder: porque eu creio que Deus ele vai me ajudar, vai me socorrer na hora certa. Amém? A terceira qualidade é a paz. Esse fruto nos dá força para seguirmos adiante. Jesus é o príncipe da paz. Isso está em Isaías 9, versículo 6. Eu depois peço que os irmãos leiam aí na sua casa. Isaías 9, 6. Porque lá fala que Jesus é o príncipe da paz. Ou seja, ele é o único que nos dá essa paz que nunca vai acabar. Até porque a terceira qualidade e a segunda, para mim, andam também de mãos dadas. Por quê? Porque a alegria e a paz, né? A alegria porque a alegria que vem de Deus, ela dura para sempre. E a paz é o que a alegria traz, né? A alegria é como se fosse um antes da paz, né? Vem antes a alegria e logo em seguida vem a paz, porque a paz que essa de todo o entendimento só Deus pode nos dar. Jesus ele nos dá a paz mesmo diante das piores tempestades da vida.
das maiores dificuldades da vida. Jesus ele está sempre ali para nos acalmar, para nos consolar e dizer que tudo vai ficar bem. Amém? A quarta qualidade é longanimidade. E o que seria isso? É o mesmo que paciência, tá, irmãos? Então, longanimidade e paciência são sinônimos. Eles querem dizer a mesma coisa, tá? Nos ajuda a enxergar de maneira mais equilibrada e o resultado é uma vida mais tranquila. Então, a paciência é o quê? É o equilíbrio das emoções. Nós conseguimos equilibrar as nossas emoções, tudo que nós sentimos. Por quê? Porque Deus ele nos dá essa qualidade quando nós o aceitamos, tá bom? Ela nos ajuda a enxergar a vida de maneira mais equilibrada e o resultado é uma vida mais tranquila. Então, quando nós aceitamos o amor de Deus, ele nos torna uma pessoa equilibrada. A gente não é muito estressado e a gente também não é muito apático, a gente é equilibrado. A gente é paciente, esperando que Deus faça no tempo certo dele o grande milagre que ele tem para fazer na minha vida. Amém? A quinta qualidade seria a benignidade. É o mesmo que ser amável e gentil, tá? Então a benignidade é a mesma coisa, tá? É o sinônimo de ser amável e gentil. Podemos ser vítimas de grandes injustiças, mas teremos o quê? A capacidade de abandonar a ideia de vingança. Temos mais empatia. Então agora eu vou te explicar, olha só. A benignidade, ela é uma característica que Jesus ele teve muito vivo no seu ministério. Por exemplo, quando Judas traiu ele com um beijo, né? O que Jesus falou? Puxa, você me traiu? Ou seu traidor? Não, ele não falou isso. Ele falou assim, amigo. Olha só, Jesus ele chamou o traidor de amigo. Ele falou, amigo, com um beijo traiu seu mestre? Ali ele foi amável e gentil, porque ele sofreu uma injustiça, mas ele abandonou logo a ideia, a hipótese de se vingar, porque Jesus ele estava em carne e osso. Imagina para ele como é que foi difícil ver Judas, o apóstolo dele, traindo ele e levando soldados romanos para o prender, né? Então ele já fez isso para o quê? Para ele se arrepender ali e falar, Senhor, me perdoe. Para ele pelo menos se arrepender, porque Jesus ele teria que ir para a cruz, mas Jesus já tinha alertado, né, que alguém ali entre os seus apóstolos era o quê? Era o filho da perdição. Mas se Judas se arrependesse, ele não ia ter mais esse como é que eu posso falar? Esse título, ele não ia ter mais esse rótulo nele, né? Que ele seu filho da perdição. Ali, Jesus lhe deu a chance de ele se arrepender, mas só que ele não se arrependeu. E aí a história nós já conhecemos, né? Mas nós temos que ter mais empatia. Então, a benignidade também é isso. Temos mais empatia e nós não queremos nos vingar de ninguém, porque isso Deus condena. Deus não gosta de vingança. Deus gosta que a gente perdoe quem nos feriu, por mais que isso seja muito difícil. Amém? A sexta qualidade é bondade. Devemos ser bondosos não para ser o quê? Recompensados ou aplaudidos, mas para refletir a bondade de Jesus. Então, Jesus ele sempre era bondoso, ele sempre fazia o bem, mas não para ser aplaudido, nunca para ser elogiado. Ele fazia isso para a glória do Pai, de Deus, né, que estava no céu. Ele queria sempre a aprovação de Deus e não da multidão que o cercava, né? Então nós temos que fazer o bem, sim, a ajudar o nosso próximo sempre que for preciso, mas nunca para ser aplaudido, nunca para ser o quê? Recompensado. Puxa, aquela pessoa é uma pessoa muito bondosa, ela sempre ajuda. Tem vezes que a pessoa até nos elogia, mas nós nunca temos que permitir que esse elogio nos faça ficar o quê? Soberbos, né? Nós nunca falamos assim, não, eu sou uma pessoa bondosa e Deus está comigo. Não é pra a gente ficar soberbo, até porque Deus não gosta dos soberbos, tá? A Bíblia fala que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes. Então Jesus era humilde, então nós temos que ser assim também, amém? A sétima qualidade é fé. A Bíblia ela define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está em Hebreus 11, versículo 11, Hebreus 11, versículo 1, que eu peço que depois os irmãos leiam na sua casa, tá bom? Então,
a fé é o que? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, agora eu vou te explicar. A fé é você enxergar além do que você pode enxergar com o seu olho físico. O seu olho físico, ele vê o que? As dificuldades, ele vê o que? As circunstâncias. Mas a fé não. A fé, ela abre um leque para você. Porque você enxerga as possibilidades. Você crê que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades em glória quando for a hora certa. Porque a fé, você acredita além das dificuldades. Por exemplo, você orou pela sua vida financeira. Você quer que Deus te abençoe, te dê recursos para que você honre todos os seus compromissos. Você olha ao seu redor e você não vê nenhuma esperança. Você vê só as suas dívidas se acumulando e você não conseguindo pagar. Mas a fé faz com que você enxergue todas as suas dívidas pagas. Todos os seus compromissos honrados com folga, tá bom? Então isso que é a fé. A oitava qualidade é mansidão. Ser manso não é ser fraco, é ter domínio sobre as próprias forças, porque confiamos que Deus está no controle de tudo. Então ser manso e ter fé, para mim, andam de mãos dadas, porque primeiro a gente tem fé e depois a gente fica tranquilo, a gente relaxa nos braços de Deus, porque o manso é isso, é confiar que Deus ele vai suprir tudo na hora certa, amém? Porque ser manso e ter fé, para mim, andam de mãos dadas, porque quando a gente tem fé, a gente também é manso, a gente espera com confiança que Deus vai resolver todas as nossas pendências, tudo que tem que ser resolvido, amém? E a nona e a última qualidade é a temperança. E o que seria a temperança? É o mesmo que o domínio próprio. E eu também quero compartilhar agora com vocês outro versículo que está em Provérbios 29, versículo 11, que diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, o que Deus quer dizer nesse versículo aqui, né? Que o sábio, ele domina suas emoções. Por mais que ele esteja triste, irritado, ele não parte, ele não peca, né? Porque a Bíblia também diz: irai-vos, mas não pequeis. A gente se irar até acontece, porque faz parte o quê? Da natureza humana da gente. Mas agora, o que nós iremos fazer com essa ira é que vai depender ou não, se a gente peca ou não. Por exemplo, tem gente que se ira e já parte para agressão, já parte para machucar alguém. Deus não aprova isso. Nós temos que sim, mostrar a nossa opinião, sim. Falar de Jesus, né, sempre que for preciso, mas nós nunca devemos nos agredir a ninguém, nunca machucar ninguém, tá bom? Nós temos que ter o domínio próprio, por mais que seja às vezes muito difícil, nós temos que nos dominar, amém? Então, irmãos, hoje a nossa oração é para que Deus nos dê essas 9 qualidades que o fruto do Espírito Santo nos dá, amém? Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa grande mensagem que o Senhor nos deu hoje, Pai. Eu peço agora que o Senhor nos dê, Pai, esse fruto do Espírito, Pai, que vai gerar em nós essas 9 qualidades, Pai. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, Pai. Gera isso em nós, Pai, em nome de Jesus, e que o mundo enxergue, Pai. Que o mundo veja a Tua luz, Pai, resplandecendo através da minha vida e da vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Em nome de Jesus, nos dê, Pai, o amor ao próximo, nos dê a alegria que vem do Senhor, que vem do alto, que dura para sempre, Pai. Que a gente não queira mais a alegria, Pai, que o diabo oferece, que é uma alegria de momento, Pai. Mas que a gente aceite a alegria que vem de Deus, do Senhor, do alto, que dura para sempre, Pai. A alegria da salvação dos salvos, em nome de Jesus. Também, Pai, nos dê a paz que excede todo entendimento, para que nós consigamos, Pai, seguir adiante, sem olhar aos obstáculos da nossa vida, mas que a gente sempre veja, Pai, a possibilidade de que nós tenhamos fé, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, nos dê a paciência, porque o Senhor também era sempre paciente, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a enxergar de forma mais equilibrada, Pai, a nossa vida, em nome de Jesus, porque
porque o resultado é uma vida mais tranquila, Pai, uma vida plena. Em nome de Jesus, então nos dê essa vida tranquila, Pai, que a gente possa ser equilibrado, Pai, em nome de Jesus, nem muito estressado e nem muito apático, Pai, mas que nós tenhamos, Pai, o equilíbrio que só vem do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, nos dê a benignidade, Pai, que nós sejamos amáveis e gentis, que a gente não pense, Pai, por mais que a gente sofra injustiça, Pai, que a gente nunca queira, Pai, se vingar dos que nos ofenderam, mas que a gente sempre olhe por aqueles que nos perseguem, em nome de Jesus, que a gente tenha a empatia, Pai, que a gente sempre olhe por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, em nome de Jesus, que a gente nunca tenha, Pai, o coração com ódio, com rancor, com mágoa, mas que a gente não queira mais se vingar, Pai. Muda o nosso coração, Pai. Tira o coração de pedra e dá o de carne, Pai, em nome de Jesus. E também nos ajuda, Pai, a ser bondosos com os outros, não para sermos aplaudidos, mas para refletirmos o Teu amor, Pai, a bondade de Cristo, Pai, em nome de Jesus. E por mais que nós sejamos aplaudidos, Pai, elogiados, que a gente nunca deixe esse sentimento, Pai, nos mudar, Pai. Não deixe que esses elogios, que quando nós fomos aplaudidos, Pai, que a gente nunca se sinta, Pai, soberbos ou superiores a ninguém, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, nos dá a fé, porque a fé, Pai, ela enxerga possibilidade, Pai, ela enxerga além das dificuldades, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dê a fé que move montanhas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço. E também, Pai, nos dê a mansidão, porque a mansidão não é ser fraco, Pai, mas sim ter o domínio sobre as próprias forças, Pai, porque nós confiamos que Deus está no controle de tudo, aleluia. O Senhor está no controle de tudo, Pai, então nos ajuda a ficar calmos, tranquilos, em nome de Jesus. E também, Pai, nos dê a temperança, que é o mesmo que o domínio próprio, Pai, nos ajuda a controlar as nossas emoções, Pai, que a gente se ire sim, mas nunca peque, Pai, nunca parta para agressão, nunca machuque ninguém, Pai, mas que a gente entregue essa ira ao Senhor e que o Senhor nos dê, Pai, o domínio próprio sempre, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de comunicar a vocês que eu tenho outro canal no YouTube, que é um canal de louvores, que é o Carinho Oficial. Lá eu posto vídeos novos todas as sextas-feiras às 20 horas com louvor animado de adoração para que você cante e louve a Deus com a sua família aonde você estiver. Amém? Irmãos, esse link eu vou colocar aqui embaixo do vídeo na parte da descrição. É só você abrir e ir no primeiro link, tá bom? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vá na opção todas para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.